Paul, o panda obeso e amante do macarrão, é aclamado como o mestre dragão, o escolhido pelo céu para defender a China. Ele é reverenciado por toda a nação, ganhou um brinquedo de ação e até virou o melhor funcionário da loja de macarrão do pai. Mas, com a China em paz, Paul está entediado. Ele não está mais acostumado a ter uma vida agitada e sua forma física está se deteriorando. Quando surge uma oportunidade de viajar pela China para conhecer seus fãs, Paul abraça a chance com entusiasmo. Em sua primeira parada, na vila de Wanchun, Paul é saudado por moradores que o veneram. Faminto, ele entra no restaurante de dumplings do gigante Pei Pei e espera por sua comida em uma sala reservada. Enquanto isso, duas doninhas vilãs, Veruca e Klaus, estão de olho nas luvas Wu-Gao, um objeto mágico que pode destruir o mundo. Elas se infiltram no restaurante para roubar as luvas, mas são capturadas pelos guardas. Paul ouve o tumulto e corre para ajudar, mas se vê trancado na sala. Na fuga, Veruca e Klaus conseguem escapar dos guardas, mas Paul, usando sua força incrível, acaba fazendo com que as luvas escapem do controle delas e voem para suas mãos. Sem saber o verdadeiro poder das luvas, Paul as coloca e, sem querer, destrói a vila inteira. Confuso e assustado, ele pega as luvas das doninhas que são perseguidas por um grupo de animais mascarados. Paul segue. Uma luta se inicia, mas Veruca e Klaus conseguem recuperar as luvas. Ao retornar à vila destruída, Paul percebe que os moradores o culpam pelo caos. Até Pei Pei, que o recebeu com alegria antes, o expulsa. Em sua jornada de volta para casa, Paul enfrenta o olhar de desprezo dos cidadãos da China. Chegando em casa, Paul é consolado pelo pai, que se desculpa por tudo o que aconteceu, mas as notícias pioram. O imperador revogou seu título de mestre dragão até que seu boneco de ação seja recuperado. Ao vagar pelo campo, Paul avista a criatura mascarada que viu antes e a pressupõe uma das vilãs que o atacaram. Mas eis que a misteriosa figura revela-se Luther, uma ursa forte e destemida, enviada pela rainha da Inglaterra para capturar duas musas criminosas que fugiram de Londres para a China. Elas buscam uma luva mágica, objeto com o poder de destruir o mundo. Luther fica surpresa ao descobrir que Paul é o famoso mestre dragão, mas duvida de suas habilidades após o caos que gerou. Determinado a provar seu valor e recuperar seu título, Paul revela o polegar perfeitamente moldado para operar a luva mágica. Convencida, Luther o aceita como parceiro na caçada às vilãs e à procura da luva. Enquanto isso, no outro lado do bosque, as duas ratonas aventureiras, Veruca e sua parceira, comemoram sua fuga de uma situação perigosa. Mas a alegria dura pouco. Um exército de lagartos liderado pela temível Chuntao as cerca, exigindo as luvas mágicas em troca de passagem segura. Pensando rápido, Veruca usa o poder de uma luva para enfrentar os lagartos, salvando a si e a sua companheira. Enfim, Paul alcança Luther e a atração magnética do polegar os une por um instante inusitado. Hesitante a princípio, Luther cede ao atalho que ele revela, acelerando a jornada. Paul expressa seu desejo de se tornar cavaleiro, mas se assusta com os anos de dedicação. Luther não sabia como cruzar o rio enfurecido sem ponte ou passagem segura, mas Paul tinha um plano na manga. Rapidamente, ele pegou um equipamento de travessia aprendido durante seu treinamento e construiu uma ponte improvisada. Lançou uma corda sobre o rio de lava, formando uma passagem para Luther cruzar. No meio da travessia, eis que Chuntao e seu exército de lagartos surgem do nada. Chuntao ainda guardava rancor de Paul por o ter aprisionado e viu a oportunidade de vingança. Atacaram Paul e Luther perigosamente pendurados na corda sobre o rio fervente. Apesar de seus esforços, Luther é desarmada por Chuntao, e Paul precisa de sua ajuda para derrotar os lagartos e recuperar a espada. Lutando como podem, abrem caminho por entre o exército de lagartos, capturando finalmente Chuntao e pondo fim ao ataque. Mas o perigo ainda paira, pois mais lagartos os ameaçam, quase os fazendo cair no rio de lava. Num ato heróico, Paul impulsiona Luther para um penhasco seguro e derrota os lagartos restantes com suas habilidades de Kung Fu. Enquanto se recuperam da batalha, um pedaço da luva mágica brilha de repente, revelando a presença das doninhas. Veruca e Klaus haviam roubado um pergaminho da biblioteca de pedra da Vila dos Ouriços e vestiam a luva. Paul e Luther correm para a vila para salvar os ouriços e impedir que a pedra da biblioteca caia. Uma corrida contra o tempo e a traição se inicia. Após salvar a Vila dos Ouriços, Paul foi surpreendido por uma revelação.
Os pacatos monges guardavam pergaminhos da história chinesa, um dos quais contava sua jornada como mestre dragão. Apesar do título revogado pelo imperador, os ouriços o consideravam um grande herói. Os monges o informaram que haviam capturado o ladrão do pergaminho, mas um choque aguardava Po. A suposta culpada era Zen, uma das próprias monjas, acusada injustamente. Ela insistia que as doninhas eram as verdadeiras ladrãs e, em segredo, implorou a Po que a ajudasse a escapar. Hesitante, Po percebeu que libertá-la atrasaria seu objetivo, mas Luther, sua companheira de aventura, também defendia Zen. Decidido, Po resolveu agir na calada da noite. Com um bastão improvisado, ele escalou a difícil prisão. Os guardas, entretidos em um jogo de xadrez, eram o cenário perfeito para o resgate. Mas, rapidamente, Po foi descoberto. Pensando rápido, ele iniciou uma conversa para distraí-los, conseguindo libertar Jane e fugir. Ao descer, Luther os avisou da chegada dos soldados do imperador para levar os prisioneiros. Em um descuido, Po acabou entregando Zen aos soldados. Luther, rápida como um raio, enfrentou os soldados e Po se juntou à luta para resgatar Zen novamente. Em segurança, a monja revelou que as doninhas buscavam um pergaminho sobre as armas Tiancheng, conjunto de 4 artefatos mágicos criados por guerreiros do passado. Diz a lenda que essas armas derrotaram vilões que buscavam o domínio do mundo, mas também desequilibraram os elementos e dividiram o mundo. Eram um capacete, luvas, um chicote de fogo e uma arma desconhecida, mantidas separadas por seu potencial destrutivo. Luther compreendeu, as doninhas perseguidas eram as verdadeiras atrás das armas. Agora, fugidos de um monge e um soldado, Po, Luther e Zen se viram em uma corrida contra o tempo. Uma ideia veloz de Zen os livrou dos perseguidores, permitindo a continuação da jornada. Foi durante essa fuga que Po notou uma ilustração em seu livro, o Chicote de Fogo, uma das armas Tiancheng. O passado e o presente se entrelaçavam, formando um enigma perigoso. No palácio, os soldados enganados informaram o imperador do suposto ataque de Po. Traído por um aliado, o imperador ordenou a captura do ex-dragão-mestre por um exército proibido, Komodos Dragões. Luther ainda duvidava da existência do Chicote de Fogo e sugeriu que Po procurasse Lao Jiao, o autor do livro de fábulas, para saber mais sobre a arma. Po concordou e eles partiram em busca de Lao Jiao, esperançosos por desvendar os segredos do chicote e das outras armas Tiancheng. Chegando à vila, se depararam com cartazes com o rosto de Po em todos os cantos, declarando-o um fugitivo procurado pelo imperador. Para entrar sem ser capturado, Po se disfarçou de mestre do bambu enquanto as tropas proibidas o seguiam, carregando uma jaula de ferro. Misturando-se aos aldeões, procuraram a casa de Lao Jiao e a encontraram, mas receberam a triste notícia de sua morte há alguns meses. O filho de Lao Jiao, Lao, havia afastado todos os fãs, incluindo Po, desejando ficar sozinho. Enquanto Lao estava fora, Luther entrou furtivamente no escritório de Lao Jiao com Po seguindo atrás. Lá, descobriram o último livro publicado que falava sobre a existência do chicote flamejante. No entanto, foram pegos por Lao, que acionou um alarme de gongo. As tropas proibidas já haviam chegado à cidade, e Po e Lao entraram em uma briga pelo livro, quase o incendiando. Lao se recusava a entregá-lo, pois era o único que podia lê-lo. Vendo a tristeza de Lao, Luther se aproximou para contar a história de sua espada, que pertencia a seu irmão falecido. Inicialmente ela não conseguia usá-la, mas em memória dele começou a defender os fracos. Ela sugeriu a Lao que os livros também deveriam ser lidos e não trancados. Ao ouvir que Lao se sentia atraído pelo livro de seu falecido pai, que croniqueava a chegada do mestre canino à Cidade Perdida, descobriram que o mestre havia perdido o chicote flamejante que deveria ser enterrado, mas optou por compartilhar sua história com o povo. Como resultado, o chicote permaneceu seguro lá. Durante a leitura, Lao encontrou um mapa mostrando a localização da Cidade Perdida, escondida sob a montanha onde ele e seu pai costumavam ir. Intrigado pela revelação, ele decidiu explorar a Cidade Perdida com a ajuda de Luther. No entanto, a jornada foi interrompida por um ataque repentino das tropas proibidas. Luther e Po foram feridos e capturados. Po foi levado para ser apresentado ao imperador. Luther hesitou, mas decidiu continuar com sua missão em busca da Cidade Perdida ao invés de perseguir Po.
Mais tarde, as tropas transportando Po foram emboscadas por um misterioso assaltante. Por outro lado, Luthra continuou sua missão de rastrear as duas doninhas. Ela se juntou a um raposo determinado chamado Rabi, a quem ela havia ajudado antes. Apesar da hesitação inicial, Luthra acabou aceitando a companhia de Rabi. Enquanto isso, Barusha e Klaus já haviam chegado ao deserto seguindo as instruções do pergaminho para encontrar a cidade perdida. Exaustos e incertos, eles seguiram em frente, esperando desvendar seus segredos. De volta ao local da batalha, o animal encapuzado havia emergido vitorioso contra o exército de dragões Komodo. Ele foi encontrado por Wei Ming, um membro das tropas proibidas que buscava restaurar a fé do imperador em suas forças. Wei Ming ofereceu se juntar a Po, reconhecendo o desejo compartilhado de restaurar a honra e recuperar a confiança. Apesar da hesitação inicial, Po concordou em unir forças com as mulheres para alcançar seus objetivos em comum. Ao chegar ao mercado de especiarias, Luthra despediu-se de Rabi, que retornou para casa. Enquanto isso, Po e Wei Ming, também no mercado, se deliciaram com as comidas exóticas. Mas sem que Po soubesse, as duas doninhas que perseguiam estavam bem ali. Klaus e Veruca tentaram roubar alguns animais, mas Po as flagrou e iniciou uma perseguição. Para surpresa de Po, Wei Ming aproveitou a distração e o algemou. Essa traição o deixou desapontado e furioso com as mulheres. Ao mesmo tempo, Luthra percebeu as doninhas e tentou capturá-las. Po, mesmo algemado e em um carrinho de macarrão, conseguiu encurralar Veruca, mas a raposa fugiu usando luvas mágicas. Pouco depois, Po e Luthra foram emboscados por um animal encapuzado. Apesar de tentarem escapar, ficaram presos por uma tempestade de areia e pelo misterioso ser. Quando tudo parecia perdido, Robb, a raposa gentil que ajudaram anteriormente, surgiu para resgatá-los. Ela os levou para sua casa e cuidou de sua segurança. Em agradecimento, Luthra deu a Robb um mapa que elas haviam perdido durante a fuga. Na hora de partir, Robb foi confrontada pelo animal encapuzado que sequestrou seus pais. A criatura exigiu saber o paradeiro de Po e Luthra, e a raposa, sob coação, entregou o mapa que elas possuíam. Arrasados por colocar Robb e sua família em perigo, Po e Luthra continuaram a jornada através do deserto em busca da cidade perdida. Luthra refletiu sobre sua infância com seu irmão falecido e seu sonho de se tornar uma cavaleira como ele. Ajudá-la a treinar havia sido sua última promessa, e ela a estava cumprindo mesmo sem ele. Expostos ao calor e à fadiga, os dois continuaram determinados a alcançar seu objetivo. Sem saber, o animal encapuzado os seguia, usando o mapa para rastrear seus passos. As doninhas, cientes do perigo, seguiam a criatura encapuzada à distância. Após uma caminhada que pareceu eterna, Po e Luthra finalmente chegaram à colina com o mesmo símbolo do mapa. Um pequeno lago brilhava à frente, e eles avançaram ansiosos. Enquanto isso, o animal encapuzado e as doninhas se aproximavam, cada um com seus próprios objetivos, tornando o destino da cidade perdida e dos heróis cada vez mais incerto. Seguindo a trilha do mapa, Po e Luthra se depararam com um colosso de pedra que emergia do deserto, mas esse choque inicial logo se transformou em espanto. Eles tinham encontrado a cidade perdida, escondida sob a forma de um monolito gigante. Empolgados, adentraram pela boca do monstro e desbravaram seus intrincados caminhos. Lá, no coração da cidade adormecida, encontraram o lendário chicote flamejante, uma arma cujo poder rivalizava com o sol. Mas não estavam sozinhos. Hukmini, uma macaquinha anciã e guardiã do chicote, surgiu diante deles, advertindo sobre os perigos de sua posse. Segundo ela, quem empunhasse o chicote jamais poderia deixar a cidade. Diante do dilema, Po e Luthra precisaram provar sua integridade. Demonstrando coragem e compaixão, convenceram Hukmini de sua missão nobre, proteger o tesouro de cair em mãos malignas. A guardiã, emocionada por sua sinceridade, revelou a única saída da cidade, oculta sob uma montanha de pedras. Para abri-la, Po e Luthra uniram forças e criaram um plano arriscado. Enquanto executavam a manobra, Po, agarrado por um zumbi, ficou para trás, separado de Luthra. Contudo, no momento de desespero, uma visão de seu pai o iluminou. Seu polegar ferido pela luva mágica pulsava com um poder desconhecido.
Ao despertar, viu que o corte brilhava intensamente, revelando a chave para sua saída. Em meio a essa turbulência, o plano das doninhas se desenrolou. Veruca, utilizando sua magia lunar, ativou as luvas roubadas, atraindo-as como um imã. No embate final, Lutera descobriu o segredo de Hukmini. Ela não era a guardiã, mas prisioneira. A anciã havia usado o chicote flamejante original para escapar e pretendia vendê-lo ao imperador. Com a traição exposta, Hukmini atacou com fúria, mas Lutera se defendeu habilmente com o chicote réplica. Em uma reviravolta inesperada, Po reapareceu, empunhando sua luva mágica restaurada. No entanto, o chicote flamejante original desapareceu com Hukmini. A fuga da cidade foi completa, mas a missão permanecia incompleta. Atrás da cortina de mistério, Veruca revelou outro segredo: seu poder sobre as plantas, intensificado pelo luar. A noite ainda guardava muitas sombras e enigmas para a dupla de heróis. Enquanto isso, Lúthera treina arduamente para se tornar uma cavaleira, determinada a capturar Veruca e Klaus pela morte de seu irmão. No presente, Veruca, ferida de um encontro anterior, busca ajuda para Klaus. Porém, sua magia lunar escasseia durante a coleta de cogumelos necessários para a cura. Veruca encontra Changtu, um urso gentil, e o convence a levá-los a uma vila próxima em busca de ajuda médica. Temendo pelas próprias vidas, Changtu os acompanha. Na vila, Klaus é tratado e Veruca e Klaus são recebidos com inusitada simpatia pelos moradores, que confundem Changtu com uma ursa. Mas a hospitalidade se transforma em horror quando a dupla recebe um chá que os faz desmaiar. Ao acordarem, estão amarrados, prestes a serem oferecidos como sacrifício aos deuses do Festival da Colheita. Veruca, sem magia, não pode ajudar Klaus. Em meio ao desespero, ela relembra sua prisão injusta pelo assassinato da irmã de Lutera, trancada em uma cela sem janelas, longe da lua que alimentava seu poder. Após 15 anos, Klaus a resgata, revelando que todas as bruxas foram exterminadas, restando apenas eles. A lembrança revive a esperança em Veruca. Sob o luar, sua magia volta, possibilitando resgatar Klaus e atacar os aldeões. Durante a fuga, a luva mágica de Veruca acaba nas mãos de Po, guiando-o até o local. Veruca e Klaus se reencontram, mas logo enfrentam Lúthera e Po. Lúthera recupera suas luvas e Veruca, enfraquecida pelo sol nascente, é capturada junto a Klaus. Em outra frente, o pai de Po é capturado pelo imperador em busca do paradeiro do filho. Apesar da tortura, ele se recusa a revelar o segredo. Enquanto isso, Lúthera, concluída sua missão, prepara-se para deixar a China. Para evitar a separação, Po propõe um atalho que os levará à embarcação e ao chicote flamejante. Os furões flagram o plano e percebem que Po conhece a localização do tesouro. Lúthera reluta, mas aceita a companhia de Po. Hukmini, por sua vez, se encontra com o imperador, exigindo metade da riqueza da China em troca do chicote flamejante. O imperador, inicialmente cético, cede ao poder da arma lendária. Ao chegarem ao rio, Po e Lúthera enfrentam a dificuldade de conseguir uma embarcação devido ao status de fugitivo de Po. Por fim, um pato lhes aluga um barco. Lúthera questiona a demora da suposta atalho, mas Po a pede para confiar. Durante o trajeto, eles se deparam com um animado festival da lua. Lúthera propõe seguir a pé, já que a magia de Veruca é ineficaz em água. Os furões concordam, mas Po insiste que aproveitem a festividade, sendo seu último dia na China. Ele se dedica a mostrar a Lúthera aspectos da cultura chinesa. Entretanto, Veruca e Klaus, livres, recuperam as luvas mágicas e exigem de Po a localização do chicote, conduzindo todos ao palácio do imperador. Hukmini enfrenta sua própria batalha pela posse da arma, resistindo à ambição desmedida do imperador. Po e Lúthera perseguindo os furões, Hukmini, na ânsia de fugir com o chicote flamejante, cai em uma armadilha do imperador, perdendo a arma lendária para suas garras. Enquanto isso, Veruca e Klaus, sabendo do paradeiro do tesouro, formulam um plano para roubá-lo do palácio. Po e Lúthera, finalmente chegando ao palácio, não encontram a dupla de furões e o clima de tensão se intensifica, deixando seu destino incerto. De repente, surge Colin,
um cavaleiro inglês enviado pela rainha para capturar Lutera. A revelação choca a todos. Lutera havia roubado sua espada e a própria camisa. O cavaleiro enfurecido leva Lutera sob custódia, deixando Po sozinho e desconfiado. Preso, Po tem um reencontro inesperado com Wei Min, seu pai, e a própria Rukmini na masmorra. Vendo a determinação de Po, Rukmini concorda em ajudá-los a escapar. Com astúcia, Rukmini tira a chave da cela de Wei Min e o plano de fuga se inicia. Enquanto isso, em outro canto do palácio, Lutera tenta desesperadamente convencer Colin sobre as verdadeiras intenções das Doninhas, explicando que elas desejam capturar Veruca e Klaus para proteger a Inglaterra. Porém, uma luta feroz se desenrola entre Colin e Lutera, resultando na vitória da cavaleira, que retorna ao palácio ainda mais determinada. Na mesma hora, Po, surpreendentemente, encontra aliados em Veruca e Klaus. Juntos, os três travam uma batalha contra os guardas do imperador. Rukmini, aproveitando a confusão, rouba o chicote flamejante e parte em fuga, com o próprio imperador em seu encalço. Logo, Lutera se junta à perseguição, elevando a tensão da corrida pelo tesouro. Durante a batalha, Po, superado pelo poder das luvas mágicas de Veruca, sofre ferimentos graves. É nesse momento que Lutera revela suas mentiras, confessando que sua única intenção era proteger o reino. Ela narra a trágica história de seu irmão, Alf, que foi enviado pela rainha para capturar as Doninhas e acabou sendo mortalmente ferido por Veruca. Lutera se culpa por sua morte e anseia por justiça. Po, tocado pela história de Lutera, promete ajudá-la a capturar as verdadeiras culpadas. Com um novo plano em mente, ele procura a ajuda de Jen, que também está presa, para enfrentar os desafios que os aguardam. Wei Ming, algemado a Po, empunha um improvisado trenó movido por fogos de artifício fornecidos por Jen, disparando pela neve em fúria atrás de Veruca. De repente, o pai de Po, mestre em trenós, surge para se juntar à perseguição. Durante a corrida frenética, Po tenta arrancar o chicote flamejante das mãos de Rukmini, mas Veruca intervém com sua magia, mandando todos voando do trenó. No último instante, Po agarra o chicote, impedindo que caia nas garras das Doninhas. O segredo é revelado. Klaus e Veruca buscam artefatos mágicos descritos em pergaminhos roubados, luvas terremotivas, chamas eternas, rodas que cortam tormentas e capacetes que dominam o vento. Forjados por antigos guerreiros para aprisionar almas, esses artefatos reunidos possibilitariam a libertação dos espíritos e a dominação do mundo. Após uma tentativa fracassada de recuperar o chicote de Klaus, Po e Veruca, feridos e exaustos, assistem impotentes à fuga dos furões em seu navio. Desanimados, eles são consolados por Rukmini, que revela o grande segredo. O verdadeiro chicote flamejante está com ela, substituído por um falso antes da luta. Rukmini propõe uma aliança, recuperar as luvas mágicas e buscar outro artefato. A chama da esperança se reacende em Po e Lutera, enquanto o pai de Po se anima com a aventura, pronto para caçar as armas restantes.